E chega a ser impressionante que o Evangelho de João nunca nos conte, nem sequer construa, portanto, nunca construa uma narrativa teológica em que ponha Jesus, a que costumamos dizer Jesus ressuscitado, mas é o Jesus finalmente reconhecido como aquele em quem Deus está, Deus Abá está, e com quem Deus Abá está, e que nunca tinham visto isso, tão iludidos, enganados, seduzidos, que andavam cegos, que andavam pelo ídolo, pela idolatria, de séculos e séculos e séculos. Nunca chegaram a ver que era no plenamente humano que Deus se nos revela, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, Criador de filhas e filhos em estado de liberdade e de maioridade. Porque o ídolo nunca faz isso, faz sempre o contrário. E é assim que se distingue Deus do ídolo, Deus verdadeiro do ídolo. É pelos frutos que realiza. E é por isso que digo que a cristandade, o cristianismo, é só idolatria. É tudo ao serviço do ídolo. Porque Deus Criador de filhas e filhos, Deus Abá, o verdadeiro, não quer que o sirvam. Quer que prossigamos as suas mesmas, o seu mesmo projeto, que realizemos o seu projeto político, que construamos na história o seu reino reinado, ante a humanidade plenamente humana, sem nenhum poder, sem nenhum intermediário, sem nenhuma ponta de idolatria, em que o ser humano é plenamente humano, cada ser humano, cada ser humano. E a gente, portanto, não quer que andem a adorá-lo, a idolatrá-lo, porque só os ídolos é que gostam. Não, ele tem um projeto e quer é que o realizemos. Não é nada. E foi o que Jesus, historicamente, protagonizou, realizou, e por isso o mataram. E por isso continuam a matar, a perseguir, a ostracizar todos os que não vão pelo ídolo, não se metem nos templos e antes se metem no mundo e querem a toda a força, com toda a sua capacidade, recusam-se a servir algum dos três poderes, ou os três ao mesmo tempo, e apenas se colocam ao serviço, a realizar na história o mesmo projeto político de Deus que Jesus realiza no pouco tempo que pôde, que teve, e no seu país. Nunca encena aqui o Evangelho de João uma espécie de uma narrativa encenada, como fez com a Maria Madalena, em que o Jesus ressuscitado apareceria, tudo isto é entre aspas, a Pedro. Nada. Desapareceu. E isto é tremendo. Porque o Evangelho de João, altamente teológico, percebeu que no seu tempo, quando este Evangelho é escrito, já andava a nascer toda a ideia de transformar Pedro no chefe dos 12. E, portanto, uma reação total contra. Ignora tudo isto. Com Jesus ressuscitado não aparece aqui nada, nenhuma narrativa especialmente para ele. Com ele a protagonista. Não entra. Aparece com Maria Madalena. Precisamente as mulheres que começaram a ficar desprezadas logo que se começa a formar um bocadinho de institucional no movimento dos de Jesus. E faz esse contraste. Portanto, se alguém hoje em igreja, se quisermos usar a palavra, num movimento dos de Jesus, nos pode servir de referência para lá do próprio Jesus, porque na prática só mesmo Jesus é a nossa referência, mais ninguém. Mas se quiséssemos entregar visivelmente algo, uma certa dimensão dessas, a alguém, tinha de ser
deveria ser a Maria Madalena, a Marias Madalenas, a mulheres. Ao não poder, que na época a mulher era ao não poder, na época social e cultural, era o não poder. A mulher era o não poder. O homem era o poder. E então termina o livro sem falar nunca mais de Pedro. É tremendo. Termina o livro sem nunca mais falar de Pedro. E termina assim. É o final do capítulo 20. Muitos outros sinais realizou ainda Jesus na presença dos seus discípulos. Isto é narrativa teológica pura, não é jornalística, que não estão escritos neste livro. E estes, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenhais a vida nele. Claro que aqui este Evangelho faz uma cedência, porque também é dentro do judaísmo que ele está a escrever. Faz uma cedência ainda ao chamado messianismo, só que põe como Messias o crucificado, não o crucificador, a vítima, não o carrasco, a vítima do poder, não o poder. Mas, uma vez desembaraçados do contexto cultural judaico, isso tudo desaparecerá. E, portanto, neste século XXI, em que estão a decorrer estas nossas conversas, Jesus século XXI, nós, para ser fiéis a estas palavras finais com que termina o livro, o Evangelho de João, no capítulo 20, deveremos dizer que Jesus, que Messias não há. Na fidelidade a estas palavras e no nosso contexto cultural, não há nenhum Messias. Deus não tem nenhum Messias. Deus Criador, Abá, não tem nenhum Messias. Jesus não foi o Messias, o enviado de Deus Abá. Jesus é o ser humano em quem Deus Abá se nos revela. Por ser plenamente humano. Plena e integralmente humano. Não o fora e não se revelaria. Revelar-se-ia, quando muito, um ídolo. Como se revelou em David, Salomão e noutros. Como certamente se revelava no César de Roma, como se revelava no sumo sacerdote dos judeus. Mas era o ídolo. Com Jesus fica claro que o Deus não ídolo, portanto, o Deus Criador, Deus Abá, verdadeiro, se dá a conhecer nos seres plena e integralmente humanos. Quanto mais humano alguém for, menos poder, mais se nos revela aí Deus. É por isso que as pessoas com máxima deficiência, como a minha amiga Martinha, a de Amarante, já plenamente de vida, definitivamente viva, junto dela eu sempre me senti e continuo a sentir junto de Deus Abá. Ao contrário, se alguma vez tivesse de estar junto do Papa, ia sentir-me profundamente mal, que ele é o anti-Jesus, o anti-Deus Abá. É a grande presença do ídolo. É a presença do poder absoluto, infalível, cruel, assassino, dogmático, mentiroso. Ai, meu irmão Ratzinger, se tu soubesses, despojavas-te todo desse poder e tornavas-te só humano. Já percebemos.